Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. Nós falamos semana passada de Esther. E essa semana nós vamos falar de Ezequias. Nós temos que ter a certeza de uma coisa. Quando o Senhor nos dá a oportunidade de termos uma campanha como essa de restauração, significa que Deus está inaugurando um novo ciclo para nós. Então, quando a palavra é liberada, abre-se um tempo. É como se abrisse uma janela para você. E essa janela, Deus começa a te mostrar o tempo. Aquilo que está acontecendo, não aqui no planeta Terra, não nas circunstâncias que você está vivendo, mas o que está liberado nos céus para você. Quem crê isso? Amém? Então essa janela foi aberta para o povo de Deus, para a igreja reunida nesses domingos, essa campanha de 7 semanas, em que nós vamos enxergar os céus sendo abertos, para que a gente possa viver a nossa restauração. O que é uma restauração? Eu sou formada em design de interiores, e é muito mais difícil você reformar, restaurar alguma coisa do que você construir. Quem já construiu aqui? Levanta a mão. Quem já construiu uma casa, alguma coisa, né? Quem já fez uma reforma? Levanta a mão. Reforma é difícil? É, porque você faz assim, já que eu derrubei isso aqui, aí você já vai querer mudar as coisas, você começa a querer mudar tudo. E quando você vai ver, você às vezes não tem um orçamento. E a restauração ela é muito mais complicada, por quê? Porque às vezes a gente vai ter que quebrar o que já tem e fazer aquilo que é novo. Então essa janela está sendo aberta para que a gente enxergue que aquilo que foi construído na nossa vida, seja em qualquer área financeira, na área profissional, que está ligado à financeira, à vida familiar, ao ministério, não importa. Aquilo que você de repente construiu, realizou, e quando você olha e fala assim, não é isso que eu queria. Não era exatamente isso que eu planejei, não era isso, deu errado. A construção, ela não saiu da maneira, você foi lá e fez uma parede, e aquela parede está torta. E você olha para aquilo e você fala, tudo bem, eu construí, eu investi, eu envolvi tempo, dinheiro, mas eu não posso ficar com essa parede torta. Eu não posso ficar com esse muro torto. Eu preciso o quê? Ir lá e quebrar aquilo que eu construí. E isso muitas vezes vai mexer com o nosso emocional. Vai mexer com as nossas emoções, porque houve um envolvimento, houve uma entrega, houve um investimento, como eu já disse. E às vezes é difícil a gente olhar e falar, mas eu vou ter que quebrar e fazer tudo de novo. Mas espera aí, como é que você quer? Você quer construir as coisas de qualquer jeito, ou você quer construir algo que dure a vida toda, para sempre, e que você deixe, né, para a posteridade, para os seus filhos, uma herança? Tudo bem que com o tempo as coisas podem se desgastar, mas se eu não estou fazendo, eu não fiz a coisa certa, eu preciso reconstruir. Eu preciso restaurar. Às vezes não é derrubar tudo, mas boa parte eu vou ter que quebrar, e eu vou ter que ir lá e fazer de novo. Quando Deus nos propõe um período de restauração, a gente precisa estar preparado para essa perda que a gente vai ter. A gente vai ter que estar preparado em que algumas coisas precisam ser desconstruídas em nós, ou numa área da nossa vida. Porque você foi lá, você deu o seu melhor, mas não saiu do jeito que tem que sair. E eu vou contar um pouquinho aqui sobre o rei Ezequias, o rei de Judá. O reino já estava dividido, o reino norte, Israel, o reino sul, Judá. Norte, a capital Samaria, o sul, a capital Jerusalém. E o sul, Judá, eram os descendentes do rei Davi.
Quem lembra que Davi teve Salomão, Salomão teve Roboão, e em Roboão o que aconteceu? O reino foi dividido, norte e sul, e os descendentes de Davi ficaram com o sul, o reino de Judá. E o reino norte, o reino de Israel. Nós vemos aqui na história, Acás, que era o pai do rei Ezequias, ele não fez o que era reto diante de Deus. Ele governou de uma maneira errada. E ele fez escolhas erradas, como o rei Acabe, que era do reino norte, trazendo a idolatria para o povo de Deus. E quando o rei Ezequias começou a reinar juntamente com seu pai, ele, aos 25 anos, com a morte do seu pai, ele assumiu o trono. E Acás, o pai do rei Ezequias, o que ele fez? Ele abriu a porta do templo, tá? E ele começou a colocar ídolos, idolatrias. E aí foi encerrado o sacerdócio. Então o povo não ia mais ao templo para sacrificar. Não havia mais sacerdotes no templo e nem os levitas, que eram esses dois ministérios, do sacerdote e do levita, que cuidavam do templo. Eles não mais celebravam a Páscoa, que era uma festa, né? É uma festa anual que nós comemoramos, nós cristãos, mas que iniciou lá no Egito, quando a última praga foi liberada da morte dos primogênitos. Então o povo de Israel, no caso, o povo de Deus, que estava em Judá, eles estavam debaixo de engano. Amém? Eu falei que semana passada a gente falou de Esther, não foi de Elias, né? E Elias falou: enquanto vocês vão estar cocheando entre dois pensamentos, não foi? Nós lemos aqui também o bispo, quando Elias vai lá e restaura o altar, porque o povo estava dividido entre Deus de Israel e Baal, que era uma entidade. O rei Ezequias, quando ele assumiu, ele tinha 25 anos. Quem tem aqui por volta de 25 anos? Levanta a mão, ó. Vocês seriam candidatos ao trono de Judá. Então pensa você assumir a presidência da República do Brasil. Que loucura, né? Será que Ezequias tinha experiência? Ele viu que o seu pai, o rei Acás, não estava andando no caminho, porque quando fala que Davi era pai, porque era descendência, Davi não era o pai direto, mas ele era descendente de Davi. E Acás era descendente de Davi. E ele não seguiu o exemplo do rei Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus. E Ezequias, com 25 anos, vendo aquela malignidade que o seu pai trouxe para Israel, viu como o povo estava sendo assolado por causa da idolatria. Quando ele assumiu o trono com 25 anos de idade, ele resolveu fazer uma aliança com Deus. Levante a sua mão e fala: eu quero fazer uma aliança com Deus. Mais forte. Eu sei que muitos já fizeram. E quando você faz uma aliança com Deus, queridos, deixa eu explicar, não tem volta. A gente fecha a ponte que liga ao nosso passado. Tem pessoas que retrocedem? Tem. Mas já não é mais a mesma coisa. E Ezequias, quando ele viu o exemplo do seu pai, que ele fez o que era mal diante de Deus, ele disse: eu não quero repetir esse comportamento. E é maravilhoso, queridos, porque às vezes a gente pode achar que ser criado num lar disfuncional, quando a gente é criado num lar onde existe tantos conflitos, que isso talvez veio lá do avô, do bisavô, e que os nossos pais, eles trazem um reflexo assim como a gente, mas cada um tem o poder da sua escolha. Acás escolheu fazer o que não era reto aos olhos de Deus. Aí Ezequias, ele toma uma decisão.
Eu vou fazer, e eu vou seguir o exemplo de Davi. Eu vou seguir o exemplo porque ele teve um governo bem sucedido. Ele teve autoridade, ele abençoou o povo. E o governo de Davi mudou a história do povo de Israel, porque foi o tempo que mais se pagou tributo para Israel no governo de Davi. E Ezequias era um jovem, talvez ainda imaturo para governar, mas uma coisa ele sabia: a diferença de fazer uma aliança com Deus ou de seguir o exemplo do seu pai. E ele decidiu: eu vou fazer uma aliança com Deus. E no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele foi lá, abriu o templo, tirou toda a idolatria que estava lá, convocou todos os sacerdotes e todos os levitas e falaram: a partir de agora, a casa do Senhor vai voltar a ser um ministério para a vida do povo. E começou a convocar o povo para voltar para o templo, voltar para a casa de Deus. A Páscoa, que não era celebrada, ele começou a celebrar e o povo foi sendo ministrado pelas leis e pelos mandamentos. E sabe o que aconteceu? O povo foi sendo constrangido pela palavra. É a palavra que nos traz a consciência daquilo que estamos fazendo de errado. E às vezes a gente não percebe que está fazendo. De repente você começa a ter um sentimento que não é mais aquele sentimento de quando você se converteu. A tua alegria, as tuas motivações já não são mais aquelas que um dia você teve. E sem a gente perceber, a gente vai saindo. E o nosso coração, ele vai se esfriando. E no momento que ele se esfria, a gente está aberto para qualquer porcaria que o diabo apresenta para a gente. Trazendo o seu engano, trazendo a sua mentira, trazendo o seu fascínio. Porque você está de guarda baixa. E aí ele vem, como a palavra fala, que ele anda como um leão. E Ezequias tinha o que? Essa consciência. Eu preciso restaurar o ministério da casa de Deus. Ele podia ter pedido poder, ele podia ter fortalecido o exército, ele poderia ter pedido mais tributo para o povo, ele podia ter feito muitas coisas para o seu governo ser bom, dentro daquilo que o seu pai fez e outros reis fizeram. Mas ele resolveu restaurar, em primeiro lugar, a vida espiritual. E eu quero trazer essa palavra de Deus para o seu coração. Nós precisamos restaurar o ministério. O ministério, o nosso ministério com Deus. Eu não estou falando de ativismo na igreja. Eu não estou falando de obrigações. Se você é um oficial da igreja e você tem compromissos que você assume para ajudar a obra de Deus. Eu não estou falando isso. Isso é importante e a gente vai fazer. Mas eu preciso restaurar a minha relação com Deus. Porque alguns só vão ter uma relação com Deus se o templo que somos nós, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se nós não cuidarmos desse templo, e se nós não restaurarmos a nossa relação, a minha, de cada um com Deus, pode acontecer todas as coisas à nossa volta. Elas não vão ter importância, elas não vão ter valor, elas não vão ter significado para a gente, porque a gente vai começar a fazer as coisas ou por osmose, porque eu já estou acostumado e eu já peguei o jeitão de fazer, ou eu vou fazer no piloto automático, sem ter a consciência. Quantos, muitas vezes, na sua caminhada com Deus, vão se abatendo pelos problemas, pelos desafios,
ou mesmo vão deixando de priorizar a sua vida com Deus. Queridos, nós precisamos manter uma relação com Deus, não é só no domingo, quando a gente vem aqui, a gente canta, adora, lê a palavra, chora, entrega oferta. Não, eu preciso manter diariamente uma relação com Deus, porque se essa relação, ela não for mantida diariamente, nós vamos esfriar. Aí, eu vou passar a semana inteira pensando e fazendo milhões de coisas, e eu não vou ter a preocupação de agradar a Deus. E como eu falei, não é o ativismo, mas é a motivação, aquilo que te move, está na presença de Deus. E Ezequias, ele começou a fazer isso no início do seu governo. E eu quero te dizer que tudo que você faz para Deus com sinceridade, com honestidade, Deus vai sempre enxergar, porque o nosso trabalho não vai ser vão no Senhor. Amém? Homens podem não ver, homens podem não reconhecer, homens podem não valorizar, mas o teu Deus está vendo aquilo que você está colocando o seu coração, e no tempo certo Deus te honra. E o dia que você tiver uma necessidade, e o dia que você passar, como a Marta falou aqui, ela entregou uma oferta que ela nem sabia, uma oferta de Abigail, uma oferta que ia impedir a morte. Estava tudo bem. E tem dias, queridos, que a gente acha que está tudo bem, mas chega o dia mau na nossa vida, chega o dia da má notícia, né, pastor Ricardo? Que você vai ouvir uma notícia que você não queria ouvir, e que isso vai tentar te abater, te entristecer, te desmotivar, inverter os valores na sua vida. Mas eu preciso colocar o meu coração e confiar que tudo na minha vida vai cooperar para o meu bem. Amém, igreja? E a primeira coisa que nós vemos aqui é exatamente Ezequias. Ele recebeu o poder da palavra, que nos dá um destino diferente. Fala, é o poder da palavra de Jesus Cristo que me dá um destino diferente. Amém? Quando se passaram os anos e o governo de Ezequias foi abençoado, inclusive o rei da Síria quis tomar Judá, já tinha tomado Israel, eles já tinham sido levados para o cativeiro da Assíria. O rei veio contra eles para tomar o reino sul, como tinha feito com o reino norte. Mas ali estava o quê? Um homem de aliança. Amém? E eu quero te dizer, se você é um homem e uma mulher de aliança, o inimigo pode se levantar, mas ele não vai dominar, porque você vai estar ali com o teu coração diante de Deus, e Deus vai te dar livramentos. Depois você lê a história. Quando Senaqueribe fez o cerco, Deus deu a estratégia para o rei Ezequias, e ele tirou a água que estava fora da cidade, que era Gion, e ele construiu um túnel. A gente já foi para Israel, a gente vai no túnel de Ezequias, que ele construiu uma estratégia que Deus deu para ele. Por quê? Porque no primeiro ano, no primeiro mês, a primícia ele entregou a Deus, e ele cuidou da sua vida espiritual. Então não faltou de Deus estratégia e livramento para ele. Amém? Levante a sua mão e fala: todas as vezes que eu faço aliança com Deus, eu não serei envergonhado. Deus sempre vai mostrar através da palavra um caminho e um destino para mim. Amém? Então isso que está acontecendo não vai prosperar. Deus vai te dar escape, Deus vai te dar livramento, e Deus deu para Ezequias. Passou um tempo, Ezequias adoece. Ele tem uma úlcera, e alguns estudiosos, enfim, e teólogos dizem que na época poderia ser um câncer, que ainda não era nem conhecido. E ele adoeceu, e ele começou a ficar doente.
E aí o profeta Isaías, o grande profeta Isaías, não era qualquer profeta. Ele vai lá e visita o rei no palácio. E quando ele chega diante do rei Ezequias, ele falou: olha, Deus me mandou aqui para trazer uma palavra para você. Talvez eu tinha certeza que se viesse o profeta da minha casa, eu doente, o profeta vai falar que Deus vai me curar. Não era assim que você pensaria? Sim ou não? Sim, nós cremos. Nós cremos na palavra de Deus, nós vamos estar seguros, vamos crer nos profetas e vamos prosperar. Mas só que aquele dia, o profeta fala para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Pensa, queridos, o que acontece no nosso coração? Eu falei isso na semana passada de Elias, quando ele recebe a sentença de Jezabel, depois dele ter enfrentado os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste-ídolo. Eu, como profeta, consegui ser usado por Deus, e hoje o povo está dizendo que só o Senhor é Deus. Ele ia imaginar que a partir daquele momento só coisa boa ia acontecer na vida dele. E nós muitas vezes temos essa expectativa, e é bom que a gente tenha. Só que Deus, Jesus, um dia falou para Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus que andava muito próximo de Jesus. E Pedro tinha visto muitos milagres, muitas maravilhas. Ele estava ao lado do Messias. Ele estava vivendo os dias mais extraordinários. Pensa, a gente anda em Israel, a gente fica: Jesus passou aqui, esse milagre aconteceu aqui. A gente fica maravilhado porque a Bíblia, que tudo que está escrito, você está vivendo lá, é aquele cenário de verdade. E Pedro, que era um homem iletrado, um homem sem, vamos dizer assim, cultura, sem capacidade intelectual, ele é chamado por Jesus para ser um discípulo. E ele estava vivendo os dias mais felizes da vida dele, embora houvesse os desafios ali como discípulos de Jesus. E aí, Jesus chama Pedro e fala: Pedro, hoje você veste a sua capa e você vai para onde você quer. Hoje você tem um livre-arbítrio. E hoje você está vivendo as coisas mais incríveis. Mas só que vai chegar um tempo em que a sua capa vai ser tirada. E você não vai poder mais se cingir. E você não vai poder ir mais para onde você quer. Você vai ser levado. E queridos, é muito difícil essa parte do evangelho. A gente quer a parte boa. Eu lembro quando eu era menina, ainda nova na fé, eu lembro que os pastores ensinavam que, quando você queria uma resposta de Deus, você ia lá e abria a Bíblia, e pegava lá um versículo e pegava uma palavra. Tipo, quem conhece aquela caixinha de promessa? Quem já teve, eu conheço a caixinha de promessa. É o profeta online. Você vai lá e pega a caixinha. E eu lembro que eu abria a Bíblia, eu orava, aí eu abria a Bíblia. Eis que o Senhor te diz que dessa noite você não vai passar. Ah, não, essa palavra não é de Deus para mim, não. Quem já fez isso? Não, Senhor, não, essa palavra não, acho que eu não estava muito... Não, aí quando a palavra é boa, oh, aleluia, é para mim essa palavra. Porque a gente não quer. A gente não quer que tirem a nossa capa. A gente não quer ir para onde a gente não quer. E pior, a gente não quer que o diabo penere a gente. Porque Jesus falou para Pedro: Satanás vai te peneirar. Querido, quem já fez um negócio e passou na peneira?
Hein? Como é que é? Só passa ali o que é bom, o que é ruim fica ali em cima da peneira, é ou não é? É esmagado, é espremido, é tirado tudo que tem de bom de você e só sai lá o suquinho. O que ficou de ruim, que não presta, fica lá na peneira. E aí, Pedro, você vai precisar se converter. E tem fases e tem momentos na nossa vida, queridos, que a gente é peneirado mesmo. A gente passa por uma peneira bem fina e a gente é esmagado para sair, extrair de nós o que é bom. E a restauração de Deus em nós é assim. Ele quer limpar as arestas da sua vida. Sabe aquelas coisas que estão demais, que não combinam mais com a sua vida cristã? A gente é esmagado, a gente passa. Getsemane quer dizer o lugar que era espremido o azeite. E ali é prensa, quer dizer, Getsemane é prensa. Aonde Jesus foi o quê? Esmagado. E foi no Getsemane que ele transpirou sangue. E nós muitas vezes somos esmagados, às vezes por uma guerra, por uma luta, um desafio, um problema, uma perda, uma traição, que a gente sente que não vai sobrar nada. Fala, eu vou ser espremido, não vai sair nada daqui. E Ezequias passou por esse dia, onde havia no coração dele a expectativa de ser curado. Mas o que Deus falou para Ezequias: põe a tua casa em ordem. Ele ia se apresentar diante de Deus. A Bíblia não fala exatamente, mas haviam coisas na vida do rei Ezequias que ele precisava colocar em ordem. E eu quero terminar essa palavra em nome de Jesus, para que você entenda que Deus permite muitas vezes que a gente passe por essa peneira, por essa prensa, para saber exatamente o que está no nosso coração. Quem aqui conheceu um amigo de verdade, nos dias que você não podia fazer nada por ele? Quem aqui perdeu amigos que quando você tinha uma boa vida, eles estavam ali? Mas o dia que você perdeu e o dia que você não estava mais, esses amigos foram embora. É no dia mau que nós vamos saber quem é quem. É no dia da dificuldade. E a palavra fala em Deuteronômio capítulo, não sei se é 4 ou 6, que diz que o Senhor nos leva para o deserto e nos prova e nos faz passar por necessidades, para saber o que está no nosso coração. Você sabia que a luta que você está passando, Deus está querendo saber o que está no seu coração? Deus quer saber se você o ama, o serve, o obedece, quando as coisas são convenientes para você. Ou quando o dia não é bom. E mesmo sem força para continuar. Como nós cantamos aqui, Jesus, eis-me aqui. Jesus pode contar com você no dia mau. No dia em que as pessoas viram as costas para você. No dia que você espera ser honrado e reconhecido, é o dia que você é abatido e envergonhado. O dia que você espera que Deus faça algo incrível na sua vida, e ao invés disso, você passa pelos dias mais doloridos. Você está disposto a viver esse evangelho? Esse é o evangelho. Por isso que muitas pessoas caminham e elas voltam para trás.
Porque elas acham que viver o evangelho é só viver das coisas boas, porque existe sim coisas maravilhosas, incríveis para a gente viver. Mas o evangelho passa pelo dia da dor, passa pelo dia da provação. E esse dia para Pedro chegou quando Jesus já estava preso, já estava na casa do sumo sacerdote Caifás. E ele estava no pátio e começaram a reconhecer. E Pedro negou Jesus. Aquele que falou: estou pronto para morrer no seu lugar, Jesus. Aquele que Jesus falou: Pedro, você me ama? E ele falou: eu te amo, Senhor. Pela segunda vez Deus pergunta: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Então Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo, Senhor. Mas chegou lá na hora da aprovação, ele disse: não conheço Jesus, não sei quem ele é. E nós muitas vezes passamos por essa fragilidade e podemos até negar Jesus e não perder a salvação. Porque Pedro se arrependeu. Porque Pedro reconheceu que naquela hora ele foi espremido. E ele não teve força. Mas a partir dali, ele se levantou porque havia uma promessa sobre ele. Pedro, você é pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Havia uma promessa sobre Pedro, e mesmo ele tendo errado, falhado, não conseguido, ele voltou e ele viveu aquilo que era a vontade de Deus, e ele cumpriu o seu chamado, sendo um apóstolo de Cristo, no qual a igreja nasceu por causa do envio e do chamado de Pedro, porque ele não desistiu. Amém? E Ezequias virou o rosto para a parede, quando o profeta foi embora, e ele começou a chorar. Mas qual foi a oração do rei Ezequias? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: Ezequias pediu para Deus lembrar do que ele fez, lembrar do memorial que ele tinha, porque ele sabia que por ter restaurado o ministério na casa do Senhor, esse Deus de amor poderia reverter a sentença na sua vida. Amém? E Deus pode sim, por sua causa, reverter toda e qualquer sentença. Que lindo testemunho da Betânia. A gente não sabe o propósito de tudo isso, mas a gente sabe que depois de 12 anos ela está aqui, ela está na casa do Senhor, está servindo. Poderia ter chegado a hora, como para cada um de nós, como chegou para algumas pessoas. Mas a palavra fala que Ezequias, ele derramou o coração diante de Deus. E eu te pergunto, você se revolta ou você reconhece que Deus, Ele pode sim permitir que você passe por isso, mas o Deus que permitiu é o Deus que pode também te livrar, em nome de Jesus. Amém? Deus quer hoje que a gente entenda que essa janela que está aberta para eu viver a restauração é a janela que me faz restaurar tudo aquilo que foi quebrado dentro de mim. Qual é a luta? Qual é o desafio? Qual foi e qual é a perda que você teve? Que o seu coração está tão sensibilizado, mas que você precisa hoje receber o consolo de Deus. Você precisa receber a palavra de Deus. Pôr a nossa vida em ordem, pôr a nossa casa em ordem, significa viver aquilo que nós temos sonhos pessoais para viver. E a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela vai se cumprir. Mas por causa da nossa oração e por causa das nossas lágrimas, Deus pode mudar a nossa vida. Amém? Fique de pé, querido. Em nome de Jesus.
É o poder de um clamor e o quebrantamento que transforma as situações adversas em um grande milagre. Amém? O Salmo 18:3 diz assim: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, clamei, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém? Deus fala para Isaías: volta e fala para o meu servo que eu ouvi a oração dele, e eu vi as suas lágrimas, e por causa disso, eu estou acrescentando anos de vida, aleluia. Aquilo que você achou que veio para te matar e para te destruir, Jesus Cristo está trazendo hoje esta palavra, dizendo: por causa da tua oração, por causa do teu clamor, por causa do teu jejum, aleluia, Deus vai reverter. E contra Israel não vale encantamento. Se o inimigo veio por um caminho, por 7 ele vai fugir. Levante a sua mão e fale: em nome de Jesus, tudo aquilo que tentou me desestabilizar emocionalmente, a má notícia que chegou, a sentença, qualquer situação que eu estou enxergando como algo impossível de ser vencido, eu quero hoje, pelo poder desta palavra, viver a reversão. Fala: o meu clamor, eu invoquei ao Senhor, eu clamei por socorro, e Ele do seu monte ouviu a minha oração, atendeu o meu clamor, aleluia. Na minha angústia, querido, não murmure. Na sua angústia, não questione. Na sua angústia, não volte atrás. Na sua angústia, busque ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aleluia. Comece a clamar agora e fala: Senhor, eu quero hoje colocar em ordem a minha casa. Eu quero colocar em ordem os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu quero, Senhor, alinhar a tua vontade na minha vida. E se existe alguma coisa que eu estou vivendo, que está querendo, Senhor, tirar minha alegria, minha paz, a minha força, hoje, queridos, depois do culto tão abençoado de manhã, cheio da unção, minutos depois eu recebi uma notícia muito triste. Infelizmente, queridos, na nossa caminhada, a gente vai ter que lidar com coisas assim. E a gente não pode esquecer das coisas que Deus já falou com a gente. A gente não pode esquecer das promessas que estão sobre nós. A gente não pode esquecer e deixar que essa notícia ruim nos impeça de enxergar as coisas maravilhosas que Deus já fez, está fazendo e vai fazer na nossa vida. Eu quero orar por você que está com seu coração machucado. Eu quero orar por você que está passando por uma luta tão difícil, que muitas vezes você não tem forças para ficar de pé. Eu quero orar por você que recebeu uma palavra, uma sentença, ouviu uma pessoa falar coisas que você não gostaria de ter ouvido. Mas nós temos o altar de Deus. Nós podemos sim virar o nosso rosto para a parede e falar: Senhor, eu preciso colocar minha vida em ordem, eu preciso colocar minha casa em ordem, porque isso aqui bagunçou tudo. Isso aqui tirou tudo fora do lugar. Isso aqui que eu construí com tanto amor, com tanta dedicação, tem que ser derrubado. E é difícil. Senhor, se lembra. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe
das motivações que estão na minha vida. O Senhor sabe que mesmo até errando, o Senhor sabe o quanto eu quero acertar. Se existe a possibilidade disso não me destruir, olha para a minha vida, Senhor. Ouve a minha oração. Enxuga as minhas lágrimas, Senhor. Se essa é a tua vontade, amém, eu estou aberto para viver o que o Senhor quer. Mas tem muitas coisas que eu quero viver, muitas coisas que eu quero realizar, muitas coisas eu quero, Senhor, viver. Lembra, Senhor, que quando eu tive a chance de fazer outra escolha, eu escolhi o Senhor. Eu escolhi o Senhor ser o meu Deus. Eu escolhi o Senhor ser o meu Salvador. E eu não tenho mais para onde voltar. Eu quero pôr minha casa em ordem. Essa oração sobe diante de Deus. Deus olha para a tua vida e Ele fala: eu vou ter misericórdia do meu servo. Eu vou ter misericórdia da minha serva. E aquilo que ele achou, que ela achou, que não ia ter mais. Até porque eu tinha planos para que isso acontecesse. A gente muda o coração de Deus. Que oração é essa, querido? Que oração é essa que a gente pode fazer hoje e mudar o coração de Deus em nosso favor? Você quer fazer essa oração? Vem aqui no altar. Eu quero fazer essa oração junto com você. Eu quero fazer essa oração junto com você. Uma perda que você teve, um trauma que você viveu e que você ainda não se recuperou. Coisas que você olha e você não entende e não compreende na sua mente humana. Mas você quer hoje entregar nas mãos de Deus e falar: Senhor, se existe esse caminho, eu quero viver, Senhor. Eu quero orar por essas pessoas. Venham aqui no altar. Eu também não sabia que depois de ter saído de um culto desse, eu ia ter uma notícia triste. Mas isso me motiva cada vez mais a estar nesse altar. De eu poder olhar para vocês, queridos, e saber que tudo tem um propósito. Saber de que eu não vou desistir, eu não vou parar. Porque eu sei que tem vidas aqui que amam Jesus e que precisam da minha vida e do meu ministério, por tudo aquilo que eu vivi na presença de Deus. Tem dias que vão ser tristes. Tem dias que você vai perder. Mas eu posso te garantir que o choro pode durar por uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. E o Senhor vai trazer alegria para o teu coração hoje, querido. Invoque ao Senhor no dia da tua angústia. Invoque agora e fala: Senhor, eu quero confiar que é o Senhor que está cuidando da minha vida. Nada vai acontecer comigo se não for da tua vontade. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por essas vidas, por esses jovens. Eu quero orar, Senhor, por esses homens, por essas mulheres. Eu sei que o coração de muitos estão machucados, estão feridos. Muitos estão como Ezequias, com uma ferida aberta. Mas o teu Espírito Santo está aqui para trazer cura. E eu sei que o Senhor me enviou hoje aqui não para trazer a pior notícia para eles, mas a melhor. Mas isso envolve colocar a nossa vida em ordem. Colocar as minhas motivações em ordem. Colocar o meu sentimento e pedir: Espírito Santo, vem e consola a minha vida. Arranca essa dor. Tira o meu choro, Senhor. Eu não quero parar, eu não quero desistir. Eu não quero abrir mão. Eu não quero questionar, eu quero apenas entender que até o mal pode cooperar para o meu bem, mesmo eu não gostando, mesmo eu não querendo. Pastores, vão pôr as mãos
nas costas e vamos orar. Em nome de Jesus.